Continuando falando sobre transformações químicas. Não se esqueça, deixa um joinha, deixa um like aí. Bom, as transformações químicas, elas podem ocorrer, por exemplo, por ação do calor. Então, tem uma substância chamada dicromato de amônio, que ele é um sólido, que por ação da termólise, que é o que? A ação do calor, ele vai se transformar em novas substâncias. Ele se transforma em óxido de crômio, que é da cor verde, o vapor de água e também forma azoto, que é aquele cheiro, né, o nitrogênio. Então ele libera para a atmosfera o nitrogênio. Então uma substância chamada de cromato de amônio sólido, que tem a cor laranja, se transformou em 3 outras. Então, quando ocorre isso, eu tenho então a formação de uma transformação química, certo? Outras transformações químicas com a ação do calor. Nós temos, por exemplo, quando a gente vai fazer, ou vocês, ou sua mãe, pai, enfim, algum parente de você, quando vai fazer um pão, um bolo, e ele fica todo fofinho. Por que ele fica todo fofinho, todo emburacadinho? É por causa do dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono, ele é liberado durante o aquecimento daquela massa, tá? No forno. Então, por causa justamente da presença do fermento e do açúcar. Quando o fermento e o açúcar se encontram, eles formam então gás carbônico, e esse gás carbônico vai ser liberado durante essa reação química que é o fazer pão ou fazer bolo. Também temos transformação através do calor, quando nós cozinhamos um ovo ou queimamos o pão, quando ocorre uma erupção vulcânica, quando nós aquecemos a alta temperatura, fornos industriais, é aquele calcário que vai, né, que é o carbonato de cálcio. Então, tudo isso é transformação química, tá? Também nós temos transformações químicas por ação de, por exemplo, de corrente elétrica. Tem algumas substâncias que elas decompõem somente por ação da corrente elétrica. Então, elas só vão se separar a partir da corrente elétrica. Por exemplo, água. A água, na presença de corrente elétrica, ela vai separar o oxigênio do hidrogênio. Então, assim que separar, como que ocorre essa chamada eletrólise da água? É na presença de corrente elétrica, certo? Bom, também por ação de corrente elétrica, nós temos usado, por exemplo, em escala industrial, tá? Tem algumas também que são feitas assim. Por exemplo, para obter metais com elevado grau de pureza. Para elevar o grau de pureza desses metais, usa-se então o processo de corrente elétrica para poder elevar esse grau de pureza, para ele ficar mais puro ainda. Também usa-se corrente elétrica, por exemplo, para recobrir materiais baratos com metais nobres. Então, você tem lá uma corrente de metal, um metalzinho barato, um aço. Mas aí você vai colocar nesse aço ou nesse ferro, você coloca um ouro, uma prata ou um cobre, que são metais chamados metais nobres. Aí então, para recobrir esse metal, você precisa então da ação de corrente elétrica, tá? Nós também transformamos, né? Nós temos reações químicas também por ação da luz. Supondo aqui, os livros. Quando os livros começam a amarelar com o passar dos anos, por que eles amarelam? Eles amarelam por ação da luz, tá? É a luz que faz esses livros, essas capas desses livros, as páginas dos livros mais velhos, elas vão ficando amareladas por ação do tempo, por causa da ação da luz em contato com o material que é o papel, tá? A luz, por exemplo, também,
ela é um dos agentes que faz com que a fruta amadureça. Quando você tem uma fruta mais verde, você deixa ela mais à luz do dia, abafadinha, ela vai então amadurecer mais rápido, tá? Do que se ela tivesse, por exemplo, dentro da geladeira, onde ela não tem luz, não tem calor, tá? Outro exemplo de ação da luz é, por exemplo, a água oxigenada. Aquela água oxigenada que você compra lá na farmácia, enfim, supermercado. Ela deve ser guardada em frascos opacos, ou seja, não pode ser transparente, ele tem que ser mais fechadinho. Por quê? Porque se essa água oxigenada entrar em contato com a luz, ela também entra em decomposição, tá? Então ela não pode ser feita assim. E quando a pele da gente se bronzeia, agora nesse calorzão, dá pra gente dar uma bronzeadinha, ficar com a pelezinha mais moreninha. Quando que a pele bronzeia, ela é resultado de uma ação fotoquímica, tá? Nada mais é do que uma reação da luz no nosso corpo. Mas essas reações, elas também podem ser perigosas, tá? Cuidado aí ao tomar um solzinho, porque a exposição prolongada no sol, ela vai causar graves doenças na pele, tá? Pode causar até mesmo um cancro na pele, um câncer, tá? Então, principalmente em crianças e em pessoas de pele bem clarinha, ok? Por outro lado, a ação da luz, ela forma o ozônio, que é a camada da Terra, né, que está lá na estratosfera e que permite a radiação do Sol, né, UV, que é a ultravioleta, ela não permite que essa luz ultravioleta passe para dentro da Terra, tá? Então é por ação da luz que se forma essa camada chamada camada de ozônio. E também, gente, pela ação da luz, ocorre a fotossíntese. Lembra de quando a gente falou lá da fotossíntese, lá atrás? Você já deve ter ouvido falar alguma vez por aí de fotossíntese. Fotossíntese é o quê? É nada mais, nada menos que a transformação de luz, gás carbônico, água, transformando em alimento para a planta, tá? A planta, para se alimentar, ela tem que produzir fotossíntese. É indispensável a fotossíntese para a vida na Terra. E ela nada mais é do que uma transformação química, tá? Ela só ocorre, como eu falei que ela é uma transformação química que ocorre pela luz, porque tanto que ela é imprescindível a presença da luz para poder transformar em fotossíntese, para a fotossíntese acontecer. Porque sem a luz solar, a fotossíntese não ocorre. Então, essas reações químicas da água com o dióxido de carbono não vai acontecer lá nas células da planta sem a presença da luz solar. Então, coloquem isso na cabeça, só existe fotossíntese na presença da luz. Então, fica uma pergunta: planta faz fotossíntese à noite ou à noite ela só respira? Fica a pergunta. Durante a fotossíntese, a água ela vai transformar em oxigênio e hidrogênio. E o oxigênio vai libertar isso para a atmosfera, então ele vai servir para nós respirarmos e as próprias plantas também. E o hidrogênio vai entrar em constituição da glicose, que é o alimento da planta, certo? Muito bem. Temos também a transformação por ação mecânica. Transformação por ação mecânica é devido, por exemplo, à fricção ou choque de materiais. Por exemplo, se você bater uma pedra na outra, você não vai gerar faísca? Então, isso é ação mecânica, tá? Vai transformar a matéria. Uma outra forma de transformar a matéria também, quando você pega a caixinha de fósforo, ó,
acende o fósforo. Assim que você acendeu o fósforo, você está fazendo o quê? Está provocando uma reação química que vai, então, acender o palito de fósforo, certo? Muito bem. Então, e esse fogo, por exemplo, né? No caso, nós estamos falando aqui do fósforo. Por que que conseguimos acender um palito de fósforo? Por que que, infelizmente, as pessoas conseguem colocar fogo na mata, fogo em papel, causando aquela poluição horrorosa no nosso ar? Por que que consegue esse fogo? Porque o fogo, que nós chamamos de combustão, essa combustão, ela só ocorre na presença de oxigênio. Se não tiver oxigênio no ar, o fósforo não vai pegar fogo, a vela não vai acender, você não vai conseguir queimar um papel, você não vai conseguir nem acender o fogo, tá? Do fogão. Por quê? Porque não vai ter oxigênio. Se não tiver oxigênio, não tem nada de combustão, muito menos de respiração, né, gente? Então, nós temos também um exemplo de ação mecânica, né, que a gente está falando ainda. Nós temos, por exemplo, a implosão de um prédio, é uma ação mecânica que vai transformar a matéria. Quando uma dinamite explode numa pedreira para abrir uma mina, quando vocês atira aqueles estalinhos, quando você acende um isqueiro, quando você solta bombinha, solta fogos de artifício, tudo isso são transformações químicas que estão acontecendo por ação mecânica, tá? Muito bom. E qual que é a importância dessas transformações químicas? A maioria dos materiais que nós usamos no vestuário, construção civil, no meio de transporte, medicina, limpeza, agricultura, resultam da transformação química de muitas substâncias. Através da investigação clínica, nós descobrimos constantemente novas substâncias. Então, numa delas, muitas delas são incalculáveis o valor e que não se encontra na natureza. Então, por isso, é necessário essas transformações químicas, tá? Vamos falar um pouco de transformação física. Transformação física, voltando a falar de novo, não se forma novas substâncias, tá? Então, as transformações físicas, por exemplo, rasgar uma folha de papel. Então, eu pego aqui, ó, vou fazer aqui agora, ó, aqui, rasguei uma folha de papel. Deixou de ser papel? Não, não deixou de ser papel, continua sendo papel, porém tá rasgado, né? Por exemplo, a fusão do gelo. No caso lá, eu vou pegar a água e vou transformar ela em gelo. Ou pegar o gelo e derreter ela e transformar ela numa água líquida. O gelo e a água líquida, os dois não são água? Então, não houve nenhuma modificação. O gelo continua sendo água e a água líquida continua sendo água, né? Até mesmo quando a água entra em evaporação, quando ela evapora, ela também continua sendo água. Então, não houve modificação, certo? Muito bem. A extração de sal nas salinas. Então, quando vai tirar sal lá das salinas, muda o sal ou o sal continua o mesmo? Continua o mesmo. Então, é uma transformação física. Uma deformação de uma bola de borracha. Eu tenho uma aqui para dar o exemplo para vocês, ó. Vou pegar ela aqui. Ó, essa bolinha. Quando você faz isso, quando você faz isso aqui, tá deformando, tá? Tá provocando uma transformação física. Teve algum problema aqui? Você mudou a bolinha? Não, a bolinha continua a mesma. Então não houve nenhuma modificação física. Só houve modificação, ou não houve modificação química. Houve apenas modificação física, tá? Muito bem. A queda de um copo. Quando o seu copo cai no chão e quebra, que sua mãe quase morre, quer te matar. O que está acontecendo ali?
O copo de vidro deixou de ser de vidro ao cair no chão? Não, ele só mudou a quantidade. É vidro do mesmo jeito, né? Quando funde metais na indústria metalúrgica, quando lá na indústria metalúrgica vai juntar ferro com aço, vai mudar a Constituição? Ou vai continuar sendo ferro e vai continuar sendo aço? Vai continuar, mas aí vai passar a chamar liga metálica. Mas deixou de ter os dois ali? Não, porque não vai ocorrer nenhuma transformação química, tá? Muito bem. Uma transformação química fácil da gente ver, fácil da gente observar. Quando a gente queima uma folha de papel. Vou até pegar aqui e vou queimar para vocês verem. Ó, se eu queimo uma folha de papel, o que tá fazendo aqui? Eu vou continuar tendo papel no final? Não, né? Porque no final vai ter só o quê? Cinza. Então aquele papel se tornou o quê? Cinza. Então teve uma transformação de que jeito? Uma transformação química, porque houve transformação da matéria, certo? Quando ocorre de um prego enferrujar, qualquer coisa de metal enferrujar, teve uma transformação? Mudou a matéria? Mudou, porque antes era um metal e por ação do oxigênio, ele então se tornou ferrugem. E aí então mudou então a substância. Se houve mudança de substância, então é transformação química. Outra forma de você observar também a química presente no seu dia a dia. Quando uma maçã começa a apodrecer, o que está acontecendo ali? Transformação química. Porque está ocorrendo o quê? Está ocorrendo, no caso, nem uma ação química com auxílio de fungos e bactérias. Mas pensa você pegar uma maçã e colocar ela no forno para ela aquecer. Você vai estar transformando a maçã? Você vai estar fazendo com que aquela composição química da maçã seja transformada? Com certeza, por ação de quê? Por ação do calor, tá? Então, é uma forma também de transformação química. Ok, senhores? Bom, por hoje é só, beleza? Então, não se esqueçam, deixa o seu joinha para poder manter esse canal bem legalzinho, belezinha? Um abraço para vocês, tchau, tchau!